Olá, meu nome é Daniel de Paula e hoje estaremos falando um pouco a respeito das invasões holandesas no Brasil, em especial aqui em Pernambuco. A atividade esta proposta pela WebQuest, tá certo? O contexto é o seguinte: estava em vigência a União Ibérica, isto é, a coroa espanhola ela governava a coroa portuguesa. É chamado de União Ibérica porque existiam duas coroas, a espanhola e a portuguesa, e daí elas se unem com a Espanha governando a coroa portuguesa. Por isso que é chamado de União. E Ibérica porque ambos os países se localizam na Península Ibérica, uma região lá conhecida como Iberia. Por isso que é chamado de União Ibérica. E qual era o contexto da época? A Espanha governava a coroa portuguesa e a busca por lucro, por colonizar países e lucrar com recursos era o que acontecia naquela época, né? E não diferente a vinda dos holandeses para cá, para o Brasil, em especial para a Bahia e para Pernambuco, foi muito por conta disso, né? Eles estavam visando lucrar com o mercado da época, com o açúcar, né? Através dos engenhos e plantações de cana, e o mercado escravagista na época era o que movimentava por conta da mão de obra. Então temos esse contexto aí. Como já vimos na introdução, a coroa espanhola governa a coroa portuguesa, e como consequência disso todo o resto, tudo que ou onde Portugal monta colônia, acaba sendo, por definição, uma colônia espanhola ou de domínio espanhol, né? Então, enquanto isso está acontecendo, a Holanda, os holandeses invadem o Brasil e, de certo modo, lucram com essas invasões, né? Eles passam a fazer parte do empreendimento açucareiro, lucrando, né? Através da produção, através do comércio, do transporte. E com isso é criado um embargo entre Espanha e Portugal para impedir que a Holanda lucrasse com material, né? Com esse material. A gente fala açúcar, mas existiam outros materiais que eram trabalhados naquela época, né? O tabaco, por exemplo, o pau-brasil, né? O café também, mas ganha destaque nesse período o açúcar, né? Então é criado um embargo para que a Holanda não consiga mais comercializar o açúcar, e daí isso afeta diretamente o mercado holandês, né? Então eles recorrem à criação da Companhia das Índias Ocidentais. Isto é, uma empresa, né, que vai fornecer recursos para eles continuarem o empreendimento aqui, né? Então eles invadem a Salvador, na época era a capital, né, do Brasil, e logo são repelidos. E tem um fato interessante, ou no mínimo curioso, é que durante a saída deles de lá, eles encontram um navio lotado de riqueza, um navio espanhol lotado de dinheiro, né? E daí eles tomam de assalto esse navio
E esses recursos, né, econômicos, eles são usados para eles invadirem Pernambuco, né? Então, no segundo momento, a invasão de Salvador, da Bahia, eles invadem Pernambuco e aqui eles têm sucesso. Mas acontece algumas coisas para que eles tenham sucesso, né? Eles não têm sucesso porque os pernambucanos não os combateram. Não, tem algumas coisas que vão acontecendo. Isso é uma versão resumida, né? Tem nesse recorte tem muita coisa acontecendo, tem muitos nomes de pessoas envolvidas, como eu falei, tanto aqui como na Europa, né? Muitos focos de guerra em atividade, muitas relações comerciais acontecendo, muitas relações comerciais terminando, muitos tratados sendo feitos. E, por que não dizer, muitas pessoas mudando de lado, muita traição acontecendo também. A gente vai ver daqui a pouco isso. Mas, como eu estava falando, eles invadem Pernambuco e acontecia uma coisa interessante com relação ao mercado. Portugal pagava ou tirava daqui o açúcar a um determinado preço, e os holandeses propuseram pagar mais caro, né, aos senhores de engenho aqui. Ou seja, ao invés do senhor de engenho daqui, vou dar um exemplo, o senhor de engenho vendia a R$1, isso é um exemplo, tá? Vendia a R$1 o açúcar ao português, o holandês disse: eu posso comprar por 10. Ou seja, o senhor de engenho disse: opa, é melhor vender por 10 do que por 1, vou lucrar muito mais. Então foi basicamente esses tipos de acordo que iam acontecendo. E os holandeses conseguem, né, o sucesso na invasão a Pernambuco por trazer, de certo modo, rentabilidade ou lucro aos senhores de engenho, senhores de terra daqui, e eles têm sucesso aqui. Mas não só isso, surge a figura muito falada, tem até a ponte aqui, Maurício de Nassau, né? Surge a figura de Maurício de Nassau, que vem enviado da Companhia das Índias Ocidentais para governar esse negócio que aqui está dando muito certo. E Maurício de Nassau vem, e uma das medidas que ele tomou, que trouxe bastante gente para o lado holandês, que trouxe bastante sucesso também ao empreendimento holandês, foi a liberdade religiosa, ou seja, a liberdade de culto. Como é dito, né, que os holandeses eram calvinistas. Calvinismo nada mais é do que uma doutrina criada por João Calvino, em que a ala protestante, uma parte da ala protestante, uma parte considerável, digamos assim, da ala protestante, elas adotam o calvinismo. Então, os portugueses eram de linha católica e os holandeses de linha protestante, ou seja, calvinistas, né? E a figura de Maurício de Nassau traz essa vantagem, né? Essa liberdade religiosa, liberdade de culto. É tanto que temos a primeira mesquita judia construída aqui nesse período, né? em Pernambuco. E não só isso, ele traz investimentos na urbanização, calçamento de rua, construção de casas, enfim, há um investimento na área. E isso faz com que os pernambucanos que foram invadidos pelos holandeses e no primeiro momento tinham os holandeses como inimigos ou como
como de fato foi, né? Inimigos inicialmente, como invasores, com a figura de Maurício de Nassau trazendo esse tipo de governo, trazendo esse tipo de vantagem para cá, eles passam a ser vistos como aliados, né? Eles passam a ser bem quistos, vamos dizer assim. E surge então uma euforia com relação aos mandos, né, de Maurício de Nassau, né? As pessoas, os senhores de engenho e as pessoas começam a ver a cidade tomando uma outra cara, o lucro aumentando, né, o mercado se expandindo, a liberdade religiosa de fato acontecendo. No entanto, isso não tem durabilidade, né? Isso não tem, vamos dizer assim, isso não acontece por muito tempo, né? Alguns acontecimentos levam essa realidade a mudarem, e a gente vai ver ela agora. Bom, e para concluir, bem como respondendo ao que é pedido na webquest, eu considero todo esse período da invasão holandesa tudo muito interessante, porque tá tudo ligado. Quando a gente está estudando a respeito dessas invasões, acontecimentos que estão tendo lá na Europa tem resposta diretamente aqui na nossa terra, bem como acontecimentos aqui tem respostas lá na Europa, né? E como eu falei anteriormente, esse período de crescimento que Nassau trouxe, né, com a Companhia das Índias Ocidentais, ele tem um período considerado, né, pequeno de vigência. O Eduardo Cabral, no artigo dele, ele periodiza em três tempos diferentes, né? Estamos falando de 1600. Então, de 1630 a 37, ele considera um tempo de conquista dos holandeses. Aí, de 38 a 45, ele considera um período de paz, né? Período que é chamado Nassoviano, por conta de Maurício de Nassau. E de 45 a 54 é quando acontece as guerras, a insurreição pernambucana e posteriormente a expulsão dos holandeses daqui. Mas o que é que faz dar errado? Por que esse período que Maurício de Nassau trouxe fez dar errado? Uma série de coisas. Uma das é que o preço do açúcar ele caiu, né? E com a queda do preço do açúcar, com a Holanda começando a ser atacada lá pelos espanhóis, a Holanda estava lutando pela sua liberdade, né? Por sua conquista, né, de liberdade. O preço do açúcar cai e os investimentos, né, aqui começam a ser diretamente atingidos, né? Então, como eu falei no início, esse período é marcado por muitos acordos, né? Muitas alianças sendo feitas, mas nem sempre são cumpridas, né? Nesse tempo, Portugal e Holanda firmam um trato de 10 anos, vamos dizer assim, em que a Holanda ficaria com uma parte dessas terras daqui, em especial do Nordeste, e Portugal com todo o resto, né? Aí acontece uma coisa curiosa. Os holandeses passam a cobrar
juros, passam a cobrar mais pelo açúcar aos senhores de engenho, né? Porque o preço caiu. Então eles começam a não investir mais na região como antes investiam. E Maurício de Nassau foi bastante contrário a isso. É tanto que a figura dele sai de cena, ele volta para a Europa, porque ele não concorda com esse novo modelo, né? Que antes estava dando tão certo e agora eles estão cobrando dos nativos, né? Dos senhores de engenho, do povo, o lucro por tudo aquilo que eles investiram. Curiosamente, eu vou fazer uma comparação rápida aqui, mas obviamente eu não posso levar isso ao pé da letra, porque senão é um anacronismo que eu estou cometendo, né? Mas é uma coisa bastante semelhante ao que aconteceu no governo de Lula, com relação ao crédito que o governo dele injetou e que a conta chegou posterior ao governo dele, chegou depois, né? Então até hoje é atribuído, Lula fez muito, Lula, no tempo de Lula a gente podia isso, podia aquilo. Então eu consigo fazer esse paralelo, né? Mas obviamente guardado as proporções, né? No governo de Nassau foi o período de injeção de crédito e que posterior, vou falar posterior a ele, mas foi ainda durante a vigência do governo dele, eles passam a cobrar esses preços, esse lucro, né, por tudo aquilo que eles haviam investido, e ele não concordando vai embora, né? E daí passa a surgir um sentimento negativo com relação aos holandeses. Percebe que vai mudando, né, as coisas. Inicialmente são inimigos, são invasores, depois com os investimentos, com a liberdade religiosa, com a concessão de empréstimos, eles são vistos como eles são bons, e depois que eles passam a cobrar aquele lucro que eles não estão tendo mais, aí eles são maus. Então começa a surgir um sentimento de nacionalismo, né? E o que acontece com isso? Negros, índios, senhores de terra passam a se juntar e a falar uma mesma língua, no sentido de que essa terra aqui é nossa, os recursos são nossos, então o que esses camaradas estão fazendo aqui? Vamos expulsar eles, né? E daí surgem os primeiros vestígios do que viria a ser a insurreição pernambucana, né? Por isso que eu considero um período muito rápido de prosperidade esse de Maurício de Nassau, né? Porque, como eu falei, de 30 a 37, período de conquista, de crescimento, investimentos. Isso de 38 a 45, período de paz, de instabilidade, e de 45 a 54, novamente guerras, movimentos, alianças, insurreições, e posterior expulsão dos holandeses daqui. Então, um fato interessante que eu falei anteriormente é que nesse período são feitas alianças e que nem sempre são acordos, são seguidas, né? A gente tem, por exemplo, lá na Europa acontecendo a ruptura da União Ibérica. A União Ibérica acaba, Espanha não domina mais Portugal, e de certo modo acontece uma coisa interessante. Os holandeses, ao mesmo tempo que fomentam a emancipação, a liberdade, né, de Portugal, eles ao mesmo tempo dificultam a vida de Portugal aqui. Ou seja, eles agem e fazem aquilo que vai trazer vantagens para ele. Se em um cenário, se no cenário europeu era muito mais interessante para eles que os portugueses tivessem a sua liberdade declarada, né? Aqui seria melhor que os portugueses perdessem força, porque eles tinham muita influência aqui.
né? Então eles fazem esse acordo de 10 anos e quebram esse acordo no mesmo ano, culpando Portugal, né, por essa quebra. Mas enfim, esse é um período em que alianças são feitas e nem sempre são cumpridas, né? A gente tem a figura de João Fernandes Vieira, que anteriormente era sócio dos holandeses no período de Nassau e que se torna uma das lideranças da insurreição pernambucana contra os holandeses, né? A gente tem facções dos nobres portugueses que consideravam a nomeação de Dom João IV um golpe, né? A gente tem nobres portugueses apoiando o príncipe da Espanha, Filipe III. Ou seja, essas relações desses nobres, elas aconteciam durante a União Ibérica. Ou seja, mesmo pós União Ibérica se encerrar, muitos nobres portugueses consideram um golpe a nomeação de Dom João IV, né? E fazem uma conjuração para depor o rei de Portugal. São descobertos e o rei, vamos dizer, passa o serrote nesses nobres portugueses, né? Então, basicamente, a gente tem vários nomes, várias figuras aqui em Pernambuco ganhando destaque histórico com o surgimento do sentimento nacionalista por uma liberdade, né? A gente tem o líder vamos colocar assim, o líder dos negros, o líder dos índios, o líder dos senhores de engenho, falando a mesma língua, e daí surge a insurreição pernambucana e com isso a expulsão dos holandeses daqui. Então eu considero muito interessante toda essa relação que acontece durante o transcurso das invasões, permanência e posteriormente expulsão dos holandeses aqui de Pernambuco. E aí ficam as contribuições desse período, né? Arquitetura, né? As ruas que eles fizeram, que na época vamos dizer assim, das vacas gordas, a gente teve uma influência muito positiva dos holandeses aqui também.